a gente está no momento de valorizar o que é nosso, né? E por isso eu quero falar de por que eu escolho ser metafísico no Brasil. Eu me interesso por temas muito abstratos, deuses, causas, o valor. Em princípio, podia estudar isso em qualquer lugar. Por que aqui justo no Brasil, né? Então, por uma vez, eu concordo com o presidente Lula quando ele diz que a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. E eu quero explicar hoje o quanto de coisa legal que tem aqui para quem se pesquisa metafísica. Para explicar isso um pouco, eu preciso falar um pouco sobre o que eu faço, né? Então, esses temas tão abstratos, eu aprendi seguindo uma linha que vem especialmente lá da filosofia clássica alemã, de Kant, mas que continua no século XX na fenomenologia, que é possível encontrar o sentido desses conceitos tão abstratos diretamente na nossa experiência, diretamente naquilo que tem mais concretos. Porque a gente encontra que essas coisas concretas, essas nossas vivências mais imediatas, têm como condição de possibilidade estruturas mais universais e que têm uma existência separada, independente da experiência. E dessa maneira, o que se chama investigação transcendental, né, assim, reflexão sobre a experiência, sobre essa maravilha que é que nós conhecemos coisas, que nós temos experiência delas, pode levar à compreensão das coisas mais abstratas e elevadas. E eu me inspiro também nisso, nessa minha investigação filosófica, na filosofia antiga, especialmente na chamada escola neoplatônica, que foi uma sequência de filósofos que se inspiravam principalmente em Platão, entre os séculos segundo e sexto da Era Comum, e que desenvolveram de maneira muito esmiuçada esses conceitos mais elevados e abstratos, como os de Deus e causa e por aí vai. E eles viam na atividade filosófica algo que era fundamentado em coisas mais básicas, no mito e no rito. Eles viam a culminação da vida filosófica na adoração e no ritual. Então, em uma atividade, não ficava apenas nas palavras, não ficava apenas no pensamento. Você sai da experiência para voltar à experiência, para ter uma atividade no qual você encontra um sentido independente e absoluto e pelo qual você também ajuda as outras pessoas. Você se torna um veículo para a caridade dos deuses, para usar os termos deles. E isso realmente é o centro dos meus interesses, o que eu poderia chamar fenomenologia, né? Agir junto com os deuses que sustentam os fenômenos. E isso é, assim, essa empreitada me chama pela sua beleza intrínseca, mas também por resolver problemas sobre falta de sentido, de para que fazer as coisas, mas também questões de falta de consistência, de certeza, fundamentar as minhas crenças naquilo que eu experimento e nas condições de possibilidade da experiência me dá mais certeza, me dá uma âncora para além das vagas de opinião e as autoridades herdadas e tal. Então, é daí que eu vou, e é daí que eu vou falar de como eu estou adorando o momento agora da cultura brasileira. Então, eu tenho uma perspectiva bem minha, mas eu acredito que qualquer pessoa, olhando a partir de sua própria perspectiva, deve ter muita coisa para a qual ficar animada. E, claro, a nossa situação econômica, a nossa situação política, certamente, pode ser desalador e nada otimista, mas em termos culturais, cara, é um momento muito bom e vamos celebrar isso. Então, para começar, eu vou começar com algo que não é de agora, mas é algo de mais tempo, que é uma tradição filosófica que temos no Brasil, que descende de Vicente Ferreira da Silva, que foi um filósofo ativo em São Paulo
e que a partir de 53 ele desenvolveu uma reflexão filosófica muito rica sobre o politeísmo, sobre a realidade dos deuses, partindo de um número de fontes alemãs, mas que ele sintetizou de uma maneira muito única e que teve continuidade. Ele teve no círculo filosófico dele lá um classicista português chamado Eudoro de Souza, que veio depois para a Universidade de Brasília fundar o Centro de Estudos Clássicos. E aqui teve vários alunos. Teve Ordep Serra, que virou antropólogo, foi lá para a UFBA. Teve o Gilson Sobral. Teve várias pessoas aqui. O Vicente Ferreira da Silva também influenciou outras pessoas, como, por exemplo, o Já Torrano, que traduziu todas as tragédias. E isso é uma perspectiva super rica de leitura da mitologia antiga, que, como eu disse, tem raízes alemãs, mas a síntese vicentina é muito única, e o que também é único aqui no Brasil é que isso gerou um número de traduções dos textos míticos, e que é algo muito próprio das oportunidades aqui. E a editora Odisseus traduz não só, publica, por exemplo, não só Ordep Serra, que traduziu os textos gregos influenciados por essa tradução, mas também ela traduz fontes de Vicente Ferreira da Silva, como Walter Otto e outros. E essas fontes alemãs estão cada vez mais presentes em português. Ano passado, creio, tivemos uma tradução do Sistema do Idealismo Transcendental, de Schelling. Nós temos, sabe, fartas traduções de Nietzsche. Então, isso é, para mim, um pensamento filosófico que busca realmente algo semelhante ao que me interessa, que é encontrar o sentido da metafísica na experiência vivida e muito rica. E a isso se ligam, então, um número de coisas distintas, de movimentos que podemos ver na cultura brasileira hoje, que são muito ricos. Então, por exemplo, eu falei já um pouco de tradução, né? E nós estamos vivendo uma época muito rica de traduções. Não há uma semana que eu não vejo uma nova tradução que me anima e que eu quero logo comprar, eu quero que logo que saia. Ontem mesmo, eu acho, eu vi o anúncio da editora Mnema de publicar uma parte do Mahabharata, e o Tomás Tassis mencionou um projeto de publicar uma tradução nova e comentada dos oráculos caldeus. Nós temos traduções, uma tradução recente de uma cooperação de vários hinos antigos pela editora Madamu. Entre a Madamu e a Mnema saiu tanta coisa legal recentemente, e também Odisseus. Nós temos textos traduzidos do chinês clássico e do árabe. Já mencionei o Mahabharata do sânscrito, e eu sei de uma tradução vindoura até mesmo de Shantideva, filósofo budista. É, assim, para quem quer pensar com os pensadores fundamentais de todo o mundo, estamos num lugar ótimo para isso. E não só para essa cultura global já reconhecida, nós temos mais que isso, né? Então, temos o próprio pensamento ameríndio, que é tão pesquisado aqui por Eduardo Vieira de Castro, Marco Antônio Valentim, e temos isso da própria, sabe, boca dos pensadores ameríndios, como Davi Copenaua, tem essa coleção de tradução da editora Edra, Mundo Indígena, que tem textos e cantos indígenas traduzidos. Temos também estudos sobre a filosofia e o pensamento das tradições de matriz africana, e até mesmo confrontando isso com o pensamento ocidental, né? Tem esse recente Exu contra Dionísio de... desculpa, eu esqueci o nome do filósofo, mas, enfim, é tanta coisa.
algo próprio dessa tradição vicentina e do próprio pensamento de Vicente Ferreira da Silva, que ele de fato adicionou que não estava lá tanto nas fontes alemães dele, é a importância do corpo e das pulsões para a própria realidade. E nisso e isso me interessa como alguém que se interessa pela sexualidade, pela filosofia da sexualidade. E de novo, temos textos, sabe, homoeróticos, temos editores dedicados a isso, como a editora Herculano, temos toda uma historiografia e sociologia brasileiras falando sobre quase que o valor civilizacional do erotismo e da sensualidade aqui, assim, assim, classicamente Gilberto Freire, mas eu penso também Ronaldo Weinfels e o Silvério Trevisan. Então, assim, é tanta coisa. Uma coisa um pesquisador recente que eu descobri que tem me ajudado muito a entender justamente outro elemento que é importante no Brasil, importante mundialmente, mas que cabe mal nas tradições de pensamento que eu mais conheço, que é justamente o cristianismo. Um pensador que tem me ajudado a entender muito isso é o René Girard. Agora, ele é um francês que trabalhou nos Estados Unidos, mas é no Brasil onde eu mais ouvi falar dele, onde as pessoas mais falam dele. E que tem uma série de traduções, pessoas escrevendo sobre ele, né? Eu penso no Maurício Rigg, entre outros. E, de novo, assim, está acontecendo aqui essa linda discussão. Tantas vias de acesso. E outra via de acesso que temos aqui para o estudo do cristianismo, que é uma coisa muito animadora, também envolve tradução, as publicações da editora Garba Lux, que tem trazido vários textos gnósticos à tona. E lá os trabalhos da família Dúlios e de todos os seus integrantes, de traduzir e comentar esses textos gnósticos, é uma coisa impressionante. Agora, indo mais, né? A tradição fenomenológica e também alemã clássica está bem representada em estudos acadêmicos no Brasil, e temos vários filósofos locais que estão se interessando por essas questões de os fundamentos da aparência e da presença. E de cabeça eu penso agora no Ilan Ben-Susanos, com seu recente trabalho sobre indexicalismo e panmnemismo, e também Ronald Robson, com seu conhecimento por presença e outros. E, assim, por aí vai. Temos um vasto campo de estudos de psicologia junguiana e arquetípica, que casa com todos os assuntos que eu tenho falado aqui, de mitologia, de metafísica, de teurgia. Temos uma comunidade teúrgica e mágica, como Peter Hübner e o chamado Frater Abstru, o Adriano Scandolara e outros. Temos todo um mundo aí super rico. E agora eu já estou me perdendo, mas assim, isso é apenas uma fatia pequena. Agora de novo, assim, temos também traduções em astrologia, né? Ano passado, ou foi esse ano, talvez esse ano, Ana Rodrigues publicou uma tradução de Vettius Valens, né? O clássico, a antologia, um texto clássico de astrologia helenística, grega. É tanta coisa saindo e sendo produzida. Claro, se você só foca em uma coisa pequena e você tem interesses bem específicos, nichados, você vai pensar, olha, mas tem essa coisa no meu campo que não está traduzida, tem essa coisa que não está traduzida, e tem essa coisa. Mas se formos pensar em termos amplos, a riqueza de textos que há, a riqueza de perspectivas que há para debater as coisas, é enorme aqui. E realmente é um momento e é um lugar muito especial de estar. E eu encorajo cada pessoa assim, a realmente tentar fazer um apanhado de tudo que está acontecendo na área de cultura que lhe interessa. E eu acredito plenamente que verá que assim, é uma época muito difícil para nós em vários aspectos.
Mas em termos de riqueza e oportunidade cultural, nossa, nós podemos estar tendo as mais altas conversas. E, de novo, isso só foi um... Eu mencionei algumas pessoas que eu conheço, eu peço perdão se eu negligenciei algum colega ou amigo meu, que eu estou animado sobre o trabalho deles, mas realmente isso é tanta coisa legal acontecendo agora.